Boa tarde, chamo-me Adriana Soares. Vamos gravar aqui mais uma nossa aulinha, como contactar os nossos guias e os nossos mentores espirituais. Então hoje vamos falar sobre criar um santuário interior para conhecer os guias espirituais. O modo mais eficaz de aumentar a consciencialização que têm os seus guias espirituais é por criar um santuário especial no interior da mente e da consciência, onde se poderá dirigir para iniciar a comunhão com eles. Deve ser um local que possa visualizar e onde se sinta confortável e protegida. Pode ser um templo, um lugar na natureza ou um simples castelo nas nuvens. É um local de interseção onde os domínios físicos e espiritual podem encontrar-se. É um ponto no coração e na mente onde há raramente raramento de véus e de dois mundos. É um local onde aqueles que se encontram no mundo espiritual podem encontrar-nos nos próprios termos. Quanto mais o desenvolver na sua mente, tanto mais forte será o contacto através dele. Este santuário será seu, apenas seu. À medida que começa a desenvolver um maior contacto com os seus guias espirituais, é importante efetuar alguns testes para verificar se o contacto não é apenas fruto da sua imaginação descontrolada ou até de um mero desejo. Vamos falar sobre os médiuns e os canais. A mediunidade e a intermediação são mais do que simples fenómenos dos tempos modernos. A comunicação com os espíritos, anjos e mesmo com os falecidos existem desde o início da humanidade. No Velho Mundo, os oráculos dos Delfos são provavelmente os mais conhecidos. Nas encostas do Monte Parnaso havia uma longa e profunda ravina de rochas. Da ravina eleva-se vapor. Um templo dedicado a Apolo, o deus da profecia, está ali erigido. Uma sacerdotisa chamada Pítia sentava-se num tripé sobre as emanações. Após algum tempo, as emanações induziam uma condição de transe e ela falava em frases que eram consideradas de inspiração divina. As questões eram respondidas e as profecias pronunciadas a partir deste oráculo uma vez por mês, e só unicamente uma vez por mês. Até no mundo ocidental, onde os cristãos fundamentalistas condenam estas atividades como sendo diabólicas, é possível encontrar referências bíblicas que lhes servem de suporte. A pitonisa bíblica de Endor comungava com o domínio espírita para benefício do rei Saul. E até mesmo Jesus conversava com Moisés e Elias perante os apóstolos Pedro, Tiago e João. Isto podem ler em Mateus 17, 1 a 8. No mundo moderno, presenciamos o desenvolvimento e o renascimento deste processo de comunicação. Em 1843, um quase iletrado de nome Andrew Jackson Davis chamou a atenção pela sua capacidade de ver e utilizar conhecimentos provenientes do mundo espiritual para curar da doença. Estamos a falar quase de um analfabeto. Ficou conhecido como o vidente Poltergeist, acho que é assim que se diz. As irmãs Fox, Kate e Margaret, são consideradas as primeiras médiuns espíritas nos Estados Unidos. Em 1848, ouviram umas pancadas que eram alegadas comunicação de seres espirituais. As raparigas descobriram que um antigo ocupante da casa em que viviam tinha sido assassinado. Embora as investigações psíquicas especulem que elas atraíam as atividades de espíritos turbulentos devido à sua idade, as suas atividades criaram uma nova onda de interesse na parte do espiritismo. O nascimento do moderno espiritismo em meados do século passado, levaria à influência de figuras famosas como Arthur Ford. Arthur Ford era um médium em Filadélfia e, através das suas sessões, conseguia, alegadamente, entrar em contato com o filho do bispo James I. Bake. Ele ajudou a estabelecer o Spiritual Frontiers, que se orgulhava de albergar simultaneamente tanto os dirigentes de uma fé como de outra, todas as fés. Um dos médiuns mais famosos e influentes religiosos, nascidos em Upshire, no Kentucky, em criança, falava com um anjo e chegava a ter visões do seu avô já falecido. Através de transe, tratou mais de 30 mil pacientes, fornecia leituras cuidadosas acerca de assuntos de saúde,
assuntos pessoais, sociais e acontecimentos mundiais. À medida que a familiaridade com Edgar Cayce se desenvolvia, o mesmo acontecia com a possibilidade da comunicação com os espíritos. Os médiuns e oráculos do passado são agora os canais do presente, incluindo Jay Knight e a comunicação com as entidades desencarnadas com 35 mil anos de idade, uma destas entidades chamava-se Ramta. Jane Roberts, que servia de canal a Seth e Jacques Purcell, e a sua comunicação com o seu conhecido como Lazarius. Então, o que é a mediunidade e a intermediação? Coisas completamente distintas. Para o espiritismo moderno, o médium define-se como alguém cujo organismo é sensível às vibrações do mundo espiritual e cujo corpo físico serve de instrumento aos seres que nesse mundo conseguem enviar mensagens e produzir fenómenos. Embora a intermediação seja abrangida por esta definição, ela implica muito mais que isso. Enquanto a mediunidade implica que ficou associada à comunicação com indivíduos desencarnados e à prova de sobrevivência da personalidade após a morte, a intermediação implica igualmente uma sensibilidade em relação ao domínio espiritual, mas tornou-se um termo que alberga a maior parte dos famosos e fenómenos dos domínios, tanto físico como o criativo da vida. Uma pessoa com inspiração criativa diz que a canaliza através de alguma fonte, que frequentemente é indefinida e não sabem de onde é que vem. Como um ator canaliza um personagem, exatamente a mesma coisa. Quando Hal Holbrook representa Mark Twain, para muitas pessoas pode ser considerado um canal de intermediação, embora que para outras ele é um intermédio dotado. Isto demonstra o aspecto abrangente que o termo carnal ou canal adquiriu. Uma pessoa que seja intuitiva canaliza as percepções provenientes do seu eu superior ou da sua alma. Uma pessoa que descubra uma nova forma de curar, um novo pensamento, uma nova invenção, pode ser considerada um canal. Uma cura para uma doença, imensa coisa. A intermediação pode ser realmente o contacto de guia espiritual ou pode ser a imagem do contato com um guia espiritual através da sua própria intuição e do seu eu superior. A mediunidade e a intermediação são fontes, ou melhor, formas de comunicação extradimensionais. O facto de esta comunicação se realizar através da telepatia, embora alguns acreditem que a telepatia só se aplica a duas pessoas corporificadas, a intuição, a transe ou qualquer outro de uma variedade de métodos para alterar a consciência é um ponto irrelevante. É a mensagem que irá determinar a variedade de método para alterar a consciência. É a exatidão da informação que proporciona a verdadeira prova dos fenómenos. Muitos acreditam que as mensagens só agradam àqueles que estão descontentes e improdutivos em relação à sua própria vida. Algumas destas comunicações não são mais do que vários lugares comuns. Alguns canais de médios utilizam a ficção e o pensamento valeitário para chamar a atenção para si próprios. Muitos canais acreditam incorretamente que se encontram em verdadeiro contacto com um determinado ser ou até mesmo com um mestre. Uma pessoa que canaliza Jesus pode não canalizar realmente Jesus. Pode tratar-se apenas daquilo que essa pessoa é capaz de entender acerca dessa energia. Trata-se do ponto mais próximo a que essa pessoa pode chegar para o definir. Isto não é errado em si, mas pode conduzir a interpretações erróneas. Indica a necessidade de aquisição de mais conhecimentos espirituais, a maturidade antes de as pessoas se colocarem numa posição de intermediação e consulta relativamente a outros. Nós, de maneira nenhuma, podemos começar antes de estarmos preparados. É isto que nós estamos exatamente aqui a falar. Precisamos de adquirir muito conhecimento, muita sabedoria, para estudar muito, para ter bases, para dar início, para podermos ajudar os outros. Se nós não nos ajudamos a nós próprios, se nós não sabemos como resolver as nossas situações, porque a espiritualidade, a magia, o invisível, o universo, que vocês quiserem chamar, dar-nos as ferramentas para nós resolvermos todos os nossos problemas, para nós passarmos. As pessoas acham que eu encarnei na Terra, estou cá para sofrer. É mentira, nós viemos para evoluir.
Nós sofremos porque tomamos decisões erradas na nossa vida. Entramos por caminhos que não nos vão levar àquilo que é o nosso destino de vida. Por isso é que nós podemos nos guiar através do que é o nosso destino de vida com um único número, que é o nosso número de destino de vida, que é feito através da tabela pitagórica, onde podemos apurar qual é o nosso número de destino de vida. E começamos por aí. Esse é o princípio. O princípio para podermos ajudar os outros é ajudarmos a nós próprios primeiro. Significa isto que devemos de negligenciar todos os aspectos de contacto espiritual intermediário? De maneira nenhuma, não. Há quem demonstre provas fortes nos domínios mais etéreos através das suas comunicações. Isto inclui o contacto com os falecidos, a comunicação com mestres e professores, o contacto com o reino angélico e o reino da natureza e até mesmo as ligações com a vida extraterrestre. E aqui, na parte do reino angélico, também podemos pôr o reino demoníaco, luz e sombra. Okay? Todos nós temos anjos, todos nós temos demónios. A dificuldade reside em distinguir o verdadeiro do falso, o real do ilusório. Vivemos numa época muito poderosa e extremamente mágica. É uma época de muito stress, porque a energia é imensa em cima de nós. E muitas vezes nós não sabemos, e eu falo também por mim, não sabemos lidar com essa energia. É a época de maior conhecimento e consciencialização dos aspectos místicos da vida. Por isso, é importante haver ainda uma maior discriminação e cuidado no processo do desenvolvimento. Devido à maior possibilidade de acesso ao conhecimento, deu-se uma tremenda influência de professores nos campos psíquicos, no metafísico, sendo que muitos dos quais não possuem instrução, muito menos treino adequado. Tem aqui um erro. Instrução, falta-me esse. Muitos não conseguiram aprender a testar com independência aquilo que a eles próprios foi ensinado. O processo de elevação necessita de tempo e muitas pessoas, a maioria, não desejam nem dedicar o tempo, nem dedicar a energia necessárias à aquisição do conhecimento e discernimento da verdade. Muitos não desejam assumir essa parte da responsabilidade. Existem formas rápidas de rasgar o véu para a obtenção da percepção, eu não aconselho, a nível de consciências superiores, juntamente com a abertura ao contacto direto com as outras entidades. Eu não aconselho isto. Eu aconselho que deixemos fazer que isto, o rasgar do véu, aconteça de uma forma natural. Porque se acontecer de uma forma natural, não estamos preparados para lidar. Com a abertura ao contacto direto, quando os fios não conseguem suportar a carga, a corrente ficará distorcida, queimada ou será mal interpretada. A intermediação é muito popular e há indivíduos que nos ensinam a realizar formas de intermediação em transe, em seminários, em apenas uma semana. Eu não critico ninguém, cada um sabe de si, mas eu não sei como é que isto é possível. Isto pode ser perigoso, especialmente se a energia... Eu estava a dizer isto, que não sei quando isto é possível, e ali está o 1313. Vão pesquisar o que significa este número, 1313. Isto pode ser perigoso, especialmente se a energia do indivíduo não tiver sido devidamente limpa, purificada, fortalecida e preparada. Muitas vezes, aqueles que têm pouco conhecimento julgam de ter o controle, quando na realidade isso não acontece. Mesmo que as técnicas tenham sido aprendidas em vidas anteriores, que isto também acontece, ao que muitos canais atribuem a sua facilidade de entrar no processo, exigem um treino adequado para as reanimar de forma benéfica nesta vida. Independentemente, se fosse para nós trazermos esses conhecimentos, eles estão guardados cá dentro, no nosso inconsciente, mas se fosse para nós trazermos esses conhecimentos, nós não passávamos pela lei do esquecimento. A lei do esquecimento ajuda-nos a saber, por exemplo, quem foram os nossos inimigos de vidas passadas, que às vezes é o marido que dorme connosco, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o irmão, é a tia. Mas nós sabemos, está guardado aqui dentro, por isso é que nós, depois há aqueles atritos familiares, quase sempre na família, e aqui é igual. Passamos pela lei do esquecimento, não é para passar. Independentemente do grau de iniciação que uma alma possa ter alcançado no passado, vida passada, ainda que no passado uma alma tenha sido mestra, ainda haveria de reconstruir o inferior e reeducar o seu eu
superior e alargá-lo através de um esforço renovado, estudo, conhecimento nesta vida. Até o Mestre Jesus, prestem atenção, pensem, raciocinem, teve de passar por este processo. O fundamental é compreender a função do nosso corpo etérico, um dos corpos subtis que falámos no início. O corpo etérico é o mais denso dos corpos não físicos. É mais denso que este. Ele vitaliza, ativa e protege o veículo físico-corpo. Ele protege o nosso corpo. Filtra as energias e as dimensões mais subtis da vida, de modo a não nos distrairmos em demasia. O nosso centro de atenção primário é sempre o nosso corpo físico. É o primeiro corpo com que nós temos que nos preocupar. É a máquina que permite que nós estejamos nesta dimensão e possamos cumprir aquilo que é a nossa missão de vida. É esta banda de energia que é normalmente detectada por alguém que trabalha para ver o campo áurico. O etérico forma-se em torno do corpo físico, em qualquer altura, desde o nascimento até à puberdade, na maioria das vezes entre os 4 e os 8 anos. Enquanto o corpo etérico não se encontrar inteiramente formado, é o plano astral, uma das dimensões mais subtis que se integra no físico, que atua sobre nós e é mais completamente reconhecido. Este não é filtrado. Por esta razão, muitos dos companheiros imaginários das crianças não são realmente assim tão imaginários. São seres e entidades desse plano. Uma vez formado o corpo etérico, grande parte da atividade da energia sutil é filtrada a partir do consciente, embora o subconsciente ainda seja capaz de a captar. À medida que crescemos, podemos trabalhar para reabrir a nossa consciencialização a esse domínio subtil. Para o fazer, precisamos de aprender a alargar a consciência através do etérico aos domínios que estão para além dele. Entre o etérico e o astral existe uma banda de energia frequentemente designada por estudo atômico. Depois vão pesquisar sobre isto, é muito interessante. Eu não posso falar aqui tudo. Eu vou dando aqui os temas e depois vocês, aquilo que não perceberem, vão procurar. É como uma fina camada de átomos que filtram as energias astrais mais fortes e conscientes da consciência física. E estes são os sentimentos e as emoções mais fortes que podem atuar sobre nós e afetar-nos. Quando iniciamos o desenvolvimento ativo, temos de nos libertar desse escudo. Temos de o distender para adquirir uma maior flexibilidade. Isto vai fazer o quê? Vai permitir uma expansão da nossa própria consciência em direção à dimensão astral e para além dessa dimensão. Esta distensão deve realizar-se sempre com cautela. Não queiram comer cru. É comparável ao aquecimento que acontece quando nós fazemos. Imagina, vocês vão fazer musculação, um exercício muito vigoroso, que vai exigir de vocês muita força. Pegarem pesos. Tem que fazer um bom aquecimento para o vosso corpo não ficar com lesões. É exatamente isto. Estudar muito até conseguirem dominar sozinhos esta área. Ajudará a prevenir possíveis sofrimentos. A utilização de técnicas de desenvolvimento impróprias pode criar problemas no nosso campo de energia. Tudo que vem designado pode tornar assim mais suscetível a produzir rupturas e aberturas no seu campo de energia etérico. Sobretudo aqui, junto à aura. E o que é outras coisas que podem acontecer? Por exemplo, o uso de drogas. É por isso que eu não critico quem faz, mas eu não faço. Eu não uso substâncias rapé, ayahuasca, essas tretas todas. Se uma das... Isso são drogas. Se uma das coisas que mais prejudica o nosso campo etérico se é a droga, é por isso que eu não uso, tenho que estar consciente. Mas eu não critico quem o faça, cada um é que sabe de si. A abertura demasiada prematura ao transe, falta de treino concentrado e prolongado, falta de conhecimento, para mim é o pior de todos, incapacidade de controlar a sua energia, não tratar de todos os aspectos da sua saúde física, eu aqui falho um bocadinho, porque eu descuido-me um bocadinho de mim, falta de exercício e de ar puro, dieta pobre, hábitos negativos, stress, problemas, preocupações e traumas emocionais e mentais continuados.
Uma vez afetado por aquele escudo atómico, é difícil impedir as influências de energia externas até que seja corrigido. Isto pode exigir o encerramento e a interrupção de todas as ocultas ou metafísicas por períodos prolongados. Imaginem que vocês fazem isto demasiado cedo. A única forma depois de se recuperarem é durante um bom tempo manterem-se completamente afastados. Não sei o que estou a dizer. Eu aqui partilho aquilo que eu acho que é correto para mim e que é uma verdade para mim. E que tem lógica e que tem nexo. Portanto, e não sou só eu que digo isto. Carl Jung, imensos. Sagan, imensos metafísicos falam sobre isso. Muitos dos indivíduos mais famosos que se abriram ao transe e ao domínio subtis através de métodos rápidos começam agora a revelar o que é problemas na vida do dia a dia, física. Compreendendo problemas de saúde físicas, desequilíbrios emocionais, perdão, e numa forma mais extrema, desequilíbrios mentais. Inicialmente podem ter-se aberto para energias e entidades muito elevadas e positivas. Aqui não está a falar, isso acontece porque abriu-se a energias negativas. Não tem nada a ver com isso, negativo ou positivo. Tem a ver com outro tipo de energia que o nosso corpo não está habituado a lidar. Contudo, devido à forma como se abriram, ou como romperam um escudo, que normalmente este tipo de pessoas que acontece isso, não tem o rompimento de um escudo de forma natural, é forçada. Com o passar do tempo, outras entidades e energias conseguiram atuar cada vez mais intensamente sobre eles. Estas pessoas não foram capazes de se defender contra intrusões externas durante as 24 horas do dia, o que é inevitável. A primeira coisa que nós temos que aprender é defender o nosso corpo, mesmo físico, contra as energias nefastas que nós recebemos durante 24 horas por dia. Nós recebemos e enviamos. Que fique bem claro. Eu sofro de inveja. Você sofre de inveja porque também tem inveja. Todos já tivemos inveja, de alguma forma. Mesmo que seja a maioria das pessoas tem inveja e não sabe que está a sentir inveja por aquela pessoa. Porque as pessoas que nós sentimos inveja é sempre as pessoas que estão próximas de nós. Sempre. O que é inevitável quando o campo de energia é dilacerado. Com a ajuda dos exercícios que vamos estudar, poderão aumentar a vossa consciencialização relativamente às energias e entidades subtis da vida. Vai fortalecer o vosso próprio campo de energia, de forma a que a vossa harmonização com ela ocorra de modo seguro e progressivamente consciente. Não tenham pressa. Estão a caminho de se tornar algo mais do que um mero médium ou um mero canal. Estão no caminho de se tornar um mediador, alguém que pode atuar conscientemente em uma grande fonte de luz, amor e poder e aqueles que dela necessitam. Vamos ficar por aqui hoje. Na próxima aula vamos falar sobre a verdade sobre o transe, YouTube. Vamos falar da verdade sobre a verdade sobre o transe. Espero que vocês estejam a gostar destas aulinhas. Estas aulas são feitas na nossa página AMO, uma página no Facebook. Se vocês gostarem deste conteúdo, partilhem para mais pessoas terem acesso. Este é um conhecimento gratuito. Tudo aquilo que eu aprendo, eu passo à frente. Foi assim que eu aprendi, de uma forma gratuita. E espero que vocês façam o mesmo. Vocês podem não dar formação, mas podem, aquilo que vem para vocês podem passar para os outros. É assim que nós vemos a diferença entre as pessoas que estão neste mundo para evoluir e aquelas que estão para atrapalhar o caminho dos outros. Vocês podem ser escolhidas para passar o conteúdo à frente. E muitas vezes a recompensa é enorme por fazerem isso. Ok? Vamos ficar por aqui. Eu sou a Adriana Soares. Esta penso que é a quinta parte de como despertar os nossos guias e mentores espirituais. E espero que vocês estejam a gostar tanto quanto eu. Beijos no coração.